Bom dia, intercessão da meia-noite. Que a paz, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Que o Espírito Santo te conduza nessa sexta-feira, com muita sabedoria e discernimento. Precisamos aprender a discernir o tempo. Discernimento é dom de Deus, é dom do Espírito Santo. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos capacite com esse dom, para entender o tempo que nós estamos vivendo, o que precisamos orar, com que estamos lidando nesse momento. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Quer dizer, a luta não é contra o seu marido, seu filho, sua esposa, seu esposo, seu patrão. A luta é contra espíritos malignos das trevas que se apossam das pessoas para fazer delas escravo. E aí acaba atormentando quem está perto. Se você não tiver discernimento, você não vai saber o que é. Aí você vai achar que está doente, vai achar que está depressivo, vai achar que está com uma porção de problema. E é tudo que o nosso adversário quer. Ele não quer que você associe a ele, mas isso é um fato. É a Bíblia que diz. Nós não temos que lutar contra as pessoas, mas é contra os principados, contra os espíritos dominadores das trevas, os espíritos malignos. E eles não vêm para te assombrar, eles não vêm para te assustar, eles vêm enganando, né? Eles vêm sutilmente, eles não aparecem para te colocar medo, eles só vão te envolvendo com situações, muitas vezes com palavras, muitas vezes o cansaço, e aí a gente vai aderindo. Quando a gente olha para a gente mesmo, a gente nem se acha mais. Então, vamos discernir o tempo. Vamos discernir o momento, a atmosfera, vamos estudar a Bíblia. A Bíblia nos revela o tempo. A Bíblia mostra para nós, sinaliza para nós. Então vamos lá, Igreja da Meia-Noite. Muitas vezes você está queixando de algo, vai até para o médico e toma remédio e não melhora, porque não é remédio. É alguma situação que precisa ser resolvida no mundo espiritual e na sua vida também. Então vamos lá. Em nome de Jesus Cristo, intercessão é quando eu oro para o outro. E os intercessores precisam ter discernimento para discernir o tempo, para saber o que é que ora e como ora. Nós vamos, nesta madrugada, orar para Patrícia Mara Cursino. Ela está grávida, né? E ela está muito tensa e preocupada. Ô, Patrícia, relaxa, filha, descansa, né? Você é uma Shaddai. Você sabe o que é uma Shaddai? Uma Shaddai é aquela que alimenta. Você está com um ser no seu ventre, você é mãe, e isso é algo precioso diante de Deus. Deus não colocaria nada para que você sofresse. Então, pare de escutar quem não tem nada para dizer e vai aproveitar sua gravidez. Aproveita seu bebê. Não fica tensa. Tudo que você sentir, você vai passar para sua criança. Então, tenha uma gravidez de paz, ouvindo coisas boas e que o Senhor te dê uma hora de parto maravilhosa, como Ele tem dado para as mães e para as mulheres. Então, não fica tensa, não fica preocupada, não. Vai na fé, que tudo já deu certo. A Silvia, controle da glicemia, em nome de Jesus. O Arthur, cobertura do sangue de Jesus, né? O Arthur é um menino e ele vai para a escola, tem enfrentado algumas dificuldades, mas o sangue de Jesus vai estar sobre a vida dele, ele vai estar escondido debaixo do sangue, então nenhuma perseguição, nenhuma afronta, nada vai estar prejudicando a vida do Arthur, em nome de Jesus Cristo, né? Deus vai visitar a professora, colocando amor, libertação no coração dela, em nome do Senhor Jesus. Que o sangue de Jesus esteja sobre a vida do Arthur. E ele vai para a escola, vai confiante que Deus vai mudar tudo lá na escola, em nome de Jesus. Nós vamos orar para Ana Lúcia e a Angélica.
libertação da depressão. Olha lá, hein, meninas? Em nome de Jesus, né? Não deixa a depressão pegar, não. Eu costumo dizer que a depressão leva as pessoas para um quarto sem janela, escuro. Então, quando você sentir que ela está chegando, abre a janela do quarto, deixa o sol bater, deixa a claridade entrar. Vai para o quintal, dá uma volta, eu não sei, mas não vá para o buraco, porque depressão é um buraco sem fundo, né? Quanto mais desce, mais quer descer. É uma coisa cinza sem graça. Então não deixa isso entrar na sua vida. Então vamos lá, em nome de Jesus. O Hamilton Pereira, ele está com problema no coração, né? E talvez precise fazer uma cirurgia. Que o Senhor coloque as mãos e conduza tudo da melhor maneira possível. A Cláudia Paixão, libertação do álcool, da agressão, libertação da possessão maligna, em nome de Jesus Cristo. Que essa moça seja curada e transformada, em nome de Jesus. Irmão Douglas, provisão e proteção. A Maiara, cura e sabedoria e provisão. A irmã Maria, dor, ela precisa que o Senhor abra uma porta para ela fazer a cirurgia, já que o convênio não cobre, e aí dinheiro a gente nunca tem, né, no montante que é para fazer hoje em dia, qualquer coisa no médico, que o Senhor prepare para a irmã Maria, para ela conseguir fazer essa cirurgia, em nome de Jesus. E o Felipe, colocar paz no coração dele, né, para ele ficar quieto na casa da mãe dele, em nome de Jesus. O Carlos Henrique, perseguição no trabalho. O Wilson, um coração, está com problema de coração e dos rins. A Luísa, artrose, né? Problema no coração, artrite, osteoporose, tem muitas câimbras, tem 75 anos. Que o Senhor abençoe a dona Luísa e seu Wilson é a esposa da dona Luísa, né? É o pai e a mãe aqui, né? Precisando da misericórdia do Senhor, né? Da graça, da salvação de Deus. Em nome de Jesus, aos pais da Andréia. A Andréia, os filhos é o Isaac, a Ingrid, o genro é o Paulo, os netos é o Benjamin, tem 10 anos e tem um, um problema, né, na bexiga, que o Senhor Jesus Cristo tire todo o trauma e dê cura para o Benjamin, em nome de Jesus. O Theo tem 5 anos de dificuldade para falar, que o Senhor Jesus Cristo põe a mão nessa criança, em nome de Jesus. A Clara tem 2 anos e a Hannah tem 1 ano e vão para a creche. Que Deus abençoe para que se adapte bem, né? E que a tia da creche seja bem boazinha, em nome de Jesus Cristo, né? E essa família aqui tenha paz e todos esses espíritos de enfermidade que vá embora, que deixe essa família em paz em nome de Jesus Cristo. E a Andréia também, ela é empreendedora no ramo de salgado. Que o Senhor ajude as vendas, ajuda ela a colocar tudo em prática e seguir em frente. A Anitta, que a gente ora para os pés, né? Os pés da Anitta, vamos pedir para o Senhor reconstruir os pés da Anitta. Ela tinha um probleminha e ela fez cirurgia nos 2 pés e sente dor. Então o Senhor tem que refazer os pezinhos da Anitta, né? Em nome de Jesus, vamos orar para isso, para que isso ocorra e para que ela não tenha dor. Que não existe uma coisa pior na vida do que você sentir dor, não é? Então, dá mais uma criança. Que o Senhor abençoe a Anitta, em nome de Jesus. Vamos orar a palavra que está aqui no livro de Marcos, Marcos capítulo 5, versículo 25. A gente não pode ficar muito tempo sem contar o feito na vida dessa mulher, né? Essa mulher posicionada, essa mulher corajosa, porque uma pessoa para viver nesse tempo com esse problema e ter coragem para sair de casa, para se encontrar com Jesus, porque ela sabia que seria curada, tem que ser uma pessoa muito especial, mas muito especial mesmo. Então a gente está falando aqui, a partir do versículo 25, da mulher que sofria 12 anos com uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava.
Olha a situação dessa mulher. Em vez de melhorar, piorava. Ela estava fazendo tudo certinho. Estava indo para o médico dava remédio, mas não adiantava nada. Ela só piorava, né? E a Bíblia diz aqui, quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Olha só que coragem. Por quê? Porque essa mulher se posicionou. Ela teve que pegar toda a fé dela, a vontade de ser curada e enfrentar a multidão. Porque nesse tempo as mulheres eram consideradas imunda nesse período. Imagine 12 anos considerada impura. Se ela tivesse família, ela perdeu toda a família dela. Ela perdeu tudo, ela não podia estar no meio das pessoas, não podia ir na sinagoga, não podia fazer nada. Ela tinha que ficar isolada. Mas aquela mulher um dia se posicionou. Ela ouviu falar de Jesus e ela se posicionou para dizer: bom, se esse Jesus é e faz isso, então eu quero estar lá, porque eu também serei curada por ele. E foi isso que aconteceu. Aquela mulher corajosa, determinada, ela, com muita fé, ela saiu, enfrentou a multidão, quebrou os protocolos e tocou no manto de Jesus. A Bíblia diz que ela veio por detrás, então ela não queria ser vista, né? E ela não queria, não precisava ela ser vista, ela só tinha que tocar em Jesus. Essa era a fé daquela mulher. A fé não precisava que alguém colocasse a mão na cabeça, que ungisse com óleo, não. A fé é aquela, né, medida. Eu só preciso tocar no manto. Não é na pele, não é na carne, não é na roupa próxima do corpo. É só tocar na morla do manto de Jesus. É só tocar em Jesus. Olha que fé maravilhosa. Hoje nós podemos exercer essa fé. Porque, Igreja da Meia-Noite, você não vê Jesus. Eu não vejo Jesus. Mas nós precisamos colocar nossa fé em ação. Eu não vejo Jesus, mas eu sei que Ele está ali. E se Ele está ali, eu estou também, não é? Então, o melhor lugar para nós conhecermos Jesus é na igreja. É você estando lá, né? Mas nem sempre é possível. Mas nós temos o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo Batizador, o Espírito Santo que nos mostra a direção e o caminho que vamos seguir. É o Espírito Santo que nos dá controle, domínio próprio. É Ele. Nós precisamos dele, nós dependemos do Espírito Santo. E aquela mulher tocou em Jesus. Quando tocou em Jesus, Jesus parou. Imagine saindo virtude do corpo dele. Ele deve ter parado e olhado e procurado quem é, né? Mas a mulher, no versículo 34, então ele disse, ela com medo prostrou-se diante dele, né? E contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Olha, que coisa, né? Aquela mulher, ela conquistou essa cura e ela ia, de qualquer maneira, se apresentar para Jesus, mas Jesus se apresentou a ela, né? Porque além dela ser batizada, ela precisava conhecer Jesus, ela precisava saber quem era Jesus, porque nós precisamos fazer todas as coisas do jeito que tem que fazer, não é, queridos? Então nós vamos orar, pedir ao Senhor Jesus Cristo, né, que nos dê essa fé maravilhosa. Você coloca a água aí, é um ato de fé. Se as pessoas verem, elas vão murmurar, elas vão falar uma porção de coisa. Por isso que a fé é guardada, ela não é mostrada. Não é? Então, em nome de Jesus Cristo, aquela mulher foi chamada de filha. E Jesus ainda disse para ela, a tua fé te curou. Vá em paz e fica livre do seu sofrimento. Em nome de Jesus, o que você precisa estancar nesta madrugada? O que você precisa colocar e paralisar uma situação?
toque em Jesus. Pastora, como é que eu faço isso? É pela fé. Pela fé você vai para o seu quarto, você fecha a sua porta e você chama Pai. Aí pela fé você vai dizer para ele, eu não te vejo, mas o Senhor me vê. E eu estou tocando no Senhor agora. Como aquela mulher que estava com hemorragia foi tocada ela tocou em Jesus e ela foi curada. Então nós vamos tocar em Jesus pela fé. Visualiza Jesus na sua mente, no seu coração. Procure os elementos, né, para você seguir em frente. Vai tocar em Jesus, vai para a igreja, vai ouvir a palavra, vai fazer, né, oração, pedido de oração. Vamos em frente, queridos. Aquela mulher, para ser curada, ela teve que sair de casa, ela teve que enfrentar a multidão, ela corria risco até de ser apedrejada, porque uma mulher que sangrava, ela era contaminada, ela não podia estar no meio de ninguém. Aquela mulher enfrentou isolamento, né? Ela enfrentou a dor, deve ter a família toda embora, né? Ela enfrentou isolamento, ela enfrentou, né, tudo sozinha para buscar algo e ela foi. Né? Enquanto ela estava confinada, nada aconteceu, mas o dia que ela ouviu falar de Jesus, ela saiu. Ela saiu e ela foi buscar a benção. E você precisa, sai, vai buscar a sua benção. Sai daí desse lugar onde a tampa está em cima, né, e você só afundando. Vai procurar outro lugar. Vai buscar a paz aonde não tem paz. Vai buscar a paz aonde você precisa. Sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os espíritos dominadores das trevas que oprimem e que trabalham nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, tenha sabedoria e tenha discernimento. Vamos orar? Aproveita essa madrugada para tocar em Jesus, para dizer para Ele: não vou ficar olhando para baixo, a dor no pé, a dor na perna, não vou ficar olhando para baixo o que há, né, sobre a mesa, copo cheio de nada, né, é vazio. Você vai olhar para Jesus, você vai tocar em Jesus, você vai colocar um stop nesse esgotamento, né, nessa falta de respeito com a sua pessoa, né, essa falta de dedicação, de você ser ouvido. Então, coloca um ponto final nessa situação. Coloca o pé na porta, como a gente costuma dizer. Chega, né? Você não colocou filho no mundo para hoje o filho ter mais idade e te oprimir. Não. Deus não te deu espírito de covardia nem de medo. O Senhor te dá autoridade. Autoridade e capacidade no nome de Jesus Cristo, no nome soberano do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor entre no seu coração e faça morada no seu coração. Toque em Jesus e estanque essa hemorragia, esse estado emocional, estanque esse esgotamento da sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nesta madrugada, esta foi a palavra. Senhor Jesus Cristo, eu me uno, Senhor, com a tua igreja, com o povo que está orando, para clamar, Senhor, clamar pelos doentes, clamar pelos necessitados, clamar por aqueles que estão acamados, clamar pela Marlene, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ela seja tocada por Ti, que ela possa, Senhor, sentir melhora, que ela possa, Senhor, saber que o Senhor é na vida dela, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, que a sua bondade, a sua misericórdia tenha nos alcançado, Senhor, para a glória do teu nome santo, em nome do Senhor Jesus. Tu és soberano, meu Pai, tu és glorioso e nós confiamos no Senhor. Aquela mulher,
ela foi buscar, meu Pai, porque ela vivia isolada, ela vivia triste, com uma estigma de impura, mas ela quebrou todos os protocolos e ela foi até o seu encontro. Ela não é mais a mesma, porque quem está perto do Senhor jamais é o mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e abençoo estas águas. Senhor, põe o remédio, põe o antitérmico, põe, Senhor, o antiviral, põe, Senhor, o remédio que vai aumentar a imunidade. Tira, Senhor, a opressão, tira, Senhor, a depressão, tira a tristeza dos seus filhos. Coloca o remédio, Senhor, nestas águas, que os teus filhos vão beber e eles vão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eles vão, Senhor, colocar tudo em ordem. Coloca, Senhor, a tuas mãos, coloca, Senhor, o teu remédio, coloca, Senhor, e dai-nos fé para sermos curados. Senhor, dai-nos fé, aumenta a fé que nós temos, em nome de Jesus. Eu oro pedindo para o Senhor Espírito Santo nos conduzir nessa sexta-feira, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querida Igreja da Meia-Noite, vamos firme com Jesus Cristo. Não olhe para baixo, olhe para o alto, para Jesus, e vamos buscar essa presença santa, essa presença doce. Vamos buscar esse Jesus maravilhoso, porque Ele está sempre de braços abertos para nos acolher. Em nome de Jesus, que você tenha uma sexta-feira cheia de experiência com Deus. Aproveite a tocar no Senhor através do louvor, é, toca em Jesus Cristo através da sua calma, né? Quando você estiver agitado, para tudo, senta lá no cantinho da sua sala, senta lá quietinha, espera o Senhor refrigerar a sua alma, aí você volta de novo para o campo de batalha. É dessa maneira para nós vencermos, em nome de Jesus. Vamos firme e forte, não olhe para trás, avante sem parar. Um forte abraço, eu amo vocês e vença hoje. Você é o melhor de Deus na face dessa terra. Eu li Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25 e li o 34. Um forte abraço.